Querido povo de Deus, queridos amigos, esse nosso texto bíblico de hoje, de certa forma, um pouco mais rígido, mais ríspido, a gente tem que entender que é uma figura de linguagem, é uma linguagem própria para os textos bíblicos, para a realidade que estava se vivendo, que é o texto mais apocalíptico, um texto mais falando de fim do mundo, um texto falando mais de julgamento. Quando esses textos têm esse sentido, se causa um certo receio nas pessoas para que elas ponham a mão na consciência e examinem. Porque a pergunta é, se por acaso os milagres que foram feitos em Cafarnaum tivessem acontecido em Tiro, por acaso o povo de Tiro teria convertido? A pergunta que a gente teria que trazer. Teria convertido? Não. Isso por quê? Porque o ser humano é assim. Várias coisas acontecem em lugares diferentes e por acaso o ser humano é fiel a Deus 100%? Não. É fiel a Deus quando precisa. Quando aí Deus ali agiu, pôs a mão na tua vida e mudou. Só que o ser humano tem o quê? Memória curta. Esquece, abandona as promessas, abandona os compromissos que assumiram para a vida. Porque assim, quando a gente faz promessa, muita gente aqui já fez promessa, e até tem muita gente que pagando promessa, não tem? Acabou de cumprir a promessa, pronto, resolveu a situação, aí vai esquecer do propósito? A maioria esquece. A gente fala que quando a gente faz promessa, a gente não devia fazer promessa. Porque promessa é o quê? É uma barganha, é uma troca. Deus me dá e eu dou algo em troca, eu faço uma barganha. A gente deveria, em vez de fazer promessas, a gente deveria fazer votos. Um voto é o quê? É algo que eu vou oferecer da minha vida, recebendo ou não recebendo a graça que eu necessito, mas eu vou mudar a minha vida com esse voto. Por quê? Porque eu sei que eu preciso. Porque eu sei que vai agradar a Deus. Por que eu vou fazer aquelas coisas que agradam a Deus só quando eu fiz uma coisa de um milagre? E muitas das vezes, milagres que não estão ao nosso alcance. A gente confia em Deus, a gente sabe que é algo muito difícil. Então a gente tem que fazer o quê em vez de promessas? É voto. Faço um voto, por exemplo. Faço um voto de sempre que tiver as forças necessárias, as condições do meu corpo aguenta, e ir à Aparecida. Tem muita gente que está aí quantos anos fazendo, mas é por quê? Porque virou um voto. Enquanto as forças derem, a gente vai. Não é porque eu quero receber uma graça. É porque, de certa forma, se a gente for olhar para o nosso passado, a gente muito mais recebeu do que pagou. A gente muito mais recebeu graças, bênçãos. Todo mundo praticamente já foi agraciado por Deus, já foi abençoado por Deus em certos momentos da vida. E qual é a gratidão que a gente tem? Muitas das vezes esquece. E o voto, quando eu tenho um voto de vida, algo que eu vou levar para a vida, uma mudança que eu fiz na minha vida com o voto, o que acontece? Isso nunca vai me deixar esquecer das graças que Deus me deu. Promessa paga, a gente acaba esquecendo. Enquanto que eu voto, a gente está sempre ali, insistindo nele, porque sabe a graça que a gente recebe, sabe que a gente está sempre devendo a Deus pelo tanto que Ele já faz por nós, pelo tanto que Ele já age na nossa vida. Por isso, a gente tem que entender que nesses textos, são textos mais para chamar atenção. Por quê? Porque está querendo falar, olha, se o juízo chegasse, se estivesse acontecendo aqui o juízo final agora, como que Deus te pegaria? Como que Deus te encontraria? Por isso, esse convite, até um chamado de atenção, puxando de orelha mais forte, falando, olha, vai para o inferno, vai... Não, Deus não quer isso. Deus não está querendo que alguém vá sofrer, que alguém vá pagar pelos seus pecados assim de uma forma terrível, mas Ele quer o quê? Que todos nós tomemos consciência dos nossos limites, tomemos consciência das nossas atitudes e mudemos antes que seja tarde. Que a gente sempre mude.
né, que a gente sempre, né, reveja a nossa vida e perceba, olha, Deus já tanto fez por nós, por que eu ainda não mudei de vida? Por que eu ainda continuo, né, da mesma forma? Por que continuo ainda mesquinho? Por que eu ainda continuo, né, sem fé? Por que eu ainda continuo, né, briguento? Por que eu ainda continuo, né, uma pessoa, né, que não assume a graça de Deus na minha vida? A graça de Deus está presente e sempre foi presente, mas eu assumo essa graça, eu vivo essa graça, eu estou sempre, né, atuando diante da graça de Deus, manifestando o tanto que Deus agiu em mim, o tanto que Deus já transformou minha vida, o tanto que Deus já, né, viveu e se comprometeu com as causas, né, da minha vida, da minha família, da minha história, das pessoas com quem eu conheço, e aí eu já me comprometi. Né? Esse é o grande sentido. Não é Deus falar que vai condenar, mas é Deus falando para você: mude de vida. Aprenda, né, com a vida, né, readapte a sua vida, né, repense a sua vida, né, transforme a sua vida. Até quando você vai deixar que o pecado domine o seu ser, domine a sua caminhada? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.